É um texto preciosíssimo e nós estamos diante de um dos mais importantes, de uma das mais importantes porções da história da humanidade. Esse é o maior sermão de Jesus registrado, e este é, para o cristão, o sermão que tem o mesmo peso e validade da lei para o judeu. A lei é para o judeu o que o sermão da montanha é para o cristão. Amém, irmãos? Então nós temos que ter essa profunda compreensão. E aí eu pediria que os irmãos ficassem sentados mesmo. Nós vamos ler apenas 3 versículos e vamos começar essa jornada que eu acredito ser uma jornada incrível, maravilhosa. Deus certamente vai estar manifestando a sua graça e a sua misericórdia por meio desse texto, por meio desta porção que é o Sermão da Montanha. É um sermão extremamente prático. Aqui nós vamos falar sobre oração, sobre a questão do divórcio, vamos comentar sobre os macarianos. O que é macariano? É bem-aventurado, né? As bem-aventuranças e muitas outras verdades lindas. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Nós queremos nos deleitar nessa porção da Escritura por alguns meses. Quem encontrou, diga amém. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre o pobre de espírito. Jesus está ensinando a uma multidão, e ele olha para essa multidão e percebe que precisa instruir essa multidão de alguma forma. E quando ele olha para a multidão, ele percebe que existe um coletivo, uma coletividade naquele ambiente, e ele instrui a coletividade nesse sermão. Em um dado momento ele olha para esta multidão e ele diz que eles precisam ser sal. E quando Jesus diz que aquela multidão precisa ser sal, ele está olhando para a coletividade. Em um dado momento ele diz que aquela multidão precisa ser luz. E quando faz essa declaração, ele está de olho na coletividade. Agora, existem momentos que Jesus olha para a multidão e não fala para a coletividade. Ele olha para a multidão e fala para a individualidade. Ele olha para a multidão e diz: vocês precisam firmar a vossa casa sobre a rocha, ou os tempos maus destruirão todos os projetos que vocês idealizaram e passaram muito tempo para realizarem. Vocês precisam, enquanto orantes, fechar a porta do vosso aposento e falar com Deus em segredo. O sermão é um sermão pregado à multidão, mas é um sermão dirigido à individualidade. E aí nós precisamos aprender muitíssimas lições quando lemos a Escritura Sagrada nos detalhes. O texto começa dizendo que Jesus viu uma grande multidão. E o que Jesus vê quando olha para uma multidão? A impressão que temos é que Jesus, quando olha para uma multidão, ele vê o mesmo que nós vemos, uma multidão, o óbvio. Mas quando Jesus olha para uma multidão, ele vê muito além do óbvio. Ele olha para uma multidão, mas ele percebe a individualidade. Jesus é o único ser do universo que, mesmo diante de uma multidão que grita palavras de adoração e de críticas, consegue discernir a voz de um cego que está à margem do caminho dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uma multidão vociferando várias palavras ao seu redor, mas ele discerne a alma de um cego aflito. E esse cego diz: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Os seus discípulos dizem: cala-te. Ordenam que ele se cale, porque a voz dele está sendo uma voz destoante. E Jesus diz: não, eu não estou ludibriado e enebriado pela voz da multidão. Eu estou ouvindo a voz de um só. Jesus é o único ser que caminha em meio a uma multidão, que o aperta e o toca, e consegue discernir o toque de uma única mulher. Ele para, virtude é liberada de sua vida, e ele pergunta: quem me tocou? Senhor, tem uma multidão que te aperta e perguntas quem me tocou? Ele diz: eu sei discernir. Há uma diferença entre a multidão e a individualidade. E nós estamos aqui diante de uma multidão de crentes. E quando eu olho para vocês, eu estou vendo o óbvio. Mas o nosso Deus não está vendo o óbvio. O nosso Deus conhece a gramatura do sangue que está correndo nas veias do seu coração. O nosso Deus conhece o nível de oxigenação que está fluindo no seu cérebro neste exato momento. O nosso Deus conhece de cor quantos cabelos existem na sua cabeça. Conhece os que caíram, os que ficaram brancos, os que ainda vão nascer. Ele conhece. O nosso Deus conhece os teus medos, as tuas angústias, as tuas alegrias. Ele não está nos observando na coletividade. Ele está nos falando na coletividade, mas está nos abençoando na individualidade. Ele está nos falando na coletividade, mas está nos percebendo na individualidade. Porque quando ele olha a multidão, ele não vê a multidão. Quando ele olha a multidão, ele discerne os discípulos daqueles que são multidão. Existem multidões que se reúnem para se aproximar do Cristo. E existem discípulos. Se você tem uma multidão e um discípulo, Jesus discerne. Se dentro de uma multidão você tem diversos discípulos, Jesus discerne. E a gente precisa pensar sobre isso nessa noite. Porque há uma diferença entre fazer parte da multidão e ser discípulo. E o que é fazer parte da multidão? É estar no lugar. O que é fazer parte da multidão? É vivenciar a experiência espiritual e mística. O que é ser discípulo? É ser afetado pela experiência. O que é ser discípulo? É ser alterado pela experiência. É diferente. Jacó, no val de Jaboque, pernoita com uma pedra sendo utilizada como um travesseiro. O suporte de sua cabeça é uma pedra. Ele está naquele lugar, ele começa a viver uma experiência com Deus naquele lugar, ele começa a ter uma visão mística espiritual naquele lugar. A espiritualidade toca a história e a existência de Jacó. Ele vive tudo isso. No final ele diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Mas por que Jacó agora sabia que o Senhor estava ali? Porque ele lutou com Deus. Porque ele teve uma experiência com Deus. E há uma profunda diferença entre ser parte da multidão, que sabe que Jesus está nesse culto, e entre ser discípulo, que já foi afetado pela presença poderosa de Jesus na sua vida. O que é que nós somos? Nós somos parte da multidão que sabemos que Jesus está aqui, e aí a gente veio para tateando, se possível, possamos encontrá-lo, conforme é escrito em Atos 17. Nós somos parte da multidão que sabemos que Jesus está aqui, porque Ele está aqui, de repente pode sobrar algumas migalhas na mesa do seu Senhor para que a gente se alimente? Ou nós somos como Jacó, que decidimos travar uma batalha corpo a corpo com o Eterno,
e depois desta batalha sair dali mancando. E por que Jacó saiu mancando? Porque depois de 20, 30, 40 anos, havia na caminhada de Jacó a denúncia de que ele havia se encontrado com Deus. Quando um discípulo se encontra com Jesus, você vai vê-lo caminhando, e o seu caminhar e a sua forma de viver é a denúncia de que ele se encontrou com Jesus na jornada. Então nós precisamos ser afetados pela presença do Cristo, para que sejamos distinguidos da multidão. Amém, irmãos? Jesus observou a multidão e falou para a individualidade. E essa individualidade é a individualidade dos seus discípulos. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a sua voz. Nós cremos que Jesus é vivo. Nós cremos que o anjo não deu uma notícia desorganizada. Nós cremos que o sepulcro está vazio e que Maria estava buscando no lugar dos mortos aquele que estava na expedicionários, né? Ele está entre nós. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Sabemos que ele está aqui. Jacó não sabia. Sem saber, ele teve a vida dele alterada. Olha que coisa extraordinária. Sem saber, ele sai dali com a sua vida mudada. Você veio aqui sabendo. Irmão, você tinha dúvida que Jesus... Alguém tem dúvida? Todos nós sabemos que ele está aqui, amém, irmãos? Sabemos. Então imagine você. Jacó estava num deserto, sem ter noção alguma, e saiu mudado, né? Hoje à noite Deus pode fazer coisas lindas nas nossas vidas, porque nós estamos aqui conscientes. Nós sabemos que a sua presença está nesse lugar. Está nesse lugar. E aí nós vamos pensar agora sobre o que esse discípulo precisa ser. Jesus começa o Sermão da Montanha falando que nós precisamos ser macarianos. É uma palavra grega que significa bem-aventurado, feliz. E para que a gente seja um macariano, para que a gente seja um bem-aventurado, para que nós sejamos felizes, nós precisamos observar essa primeira parte desta linda porção da Escritura Sagrada. E ele começa nos dizendo que nós precisamos atentar para a pobreza de espírito. E a pobreza de espírito é uma palavra grega que significa poktos. E essa palavra significa, é alguém tão miseravelmente sem recursos que só tem Deus. A palavra pobre de espírito é alguém tão miseravelmente sem recursos que a única coisa que ele tem é Deus. Isso é o pobre de espírito. E aí Jesus começa dizendo que o discípulo macariano precisa ser pobre de espírito. E quando você vai estudar as bem-aventuranças, você vai perceber que somente chora quem é pobre de espírito. Somente busca justiça quem é pobre de espírito. Somente se alegra quem é pobre de espírito. Logo, Jesus começa dizendo: existe um colorário, existe uma multidão de realidades que vocês precisam viver, mas todas elas estão atreladas a uma só: vocês precisam ser pobres de espírito. Pastor, e o que seria ser pobre de espírito? Qual definição seria mais clara para nós? Ora, o pobre de espírito, irmãos, é alguém que não depende dos aspectos financeiros e externos para viver. O pobre de espírito é alguém que pode ter benefícios externos e financeiros, mas não é nisso que está a esperança deste alguém. O pobre de espírito é alguém que pode ter ou não ter coisas, mas ter ou não ter coisas não muda a sua dependência àquele que tem todas as coisas. O pobre do espírito sabe que não é o seu salário quem lhe sustenta, que não é a mesada quem vai lhe garantir segurança, que não é o aposento que vai lhe garantir segurança. O pobre do espírito sabe que com o dinheiro sobrando ou faltando, nós somos dependentes daquele que é tudo e que continuará sendo tudo em nós. O que é que Davi ensina para a gente? Davi diz assim, olha o que é que Davi diz no Salmo de número 40, versículo 17: eu sou pobre
e necessitado. Eu estou falando de um rei que mudou a história de Israel. Eu estou falando de um homem que produziu uma mudança econômica tão extraordinária em Israel que na mesa de todos os israelitas havia carne na panela e pão na mesa, em abundância. O reino de Davi foi um reino tão pleno de justiça e equidade que ele é comparado ao reino de Cristo. O estabelecimento do reino de Cristo é comparado ao reino davídico. Quando a Escritura fala sobre a profecia do reino de Davi, está fazendo referência ao reino dos céus. Estou falando de um homem poderoso, mas diante de Deus, ele diz: eu sou pobre e necessitado. Aí ele continua dizendo assim, mas o Senhor cuida de mim. Amém, irmãos? Ele tem bens, ele tem riquezas, ele tem tesouro na antessala. Ele dorme no quarto e na antessala ele tem tesouros. Mas quando ele fecha a porta do quarto, ele se percebe como pobre, como miserável. E ele olha para o Eterno e diz: mas é o Senhor quem cuida de mim. É a tua graça quem se estabelece na minha vida. Amém, queridos? Ninguém é capaz de chorar ou ter um coração cheio de misericórdia se antes não se esvazia por completo a ponto de se tornar totalmente dependente de Deus. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a pobreza de espírito deve ser louvada, porque é quando o ser humano reconhece sua total falta de recursos em atender às exigências de Deus. Amém, irmãos? Nós não temos capacidade de atender às exigências de Deus. As exigências de Deus são maiores do que a nossa capacidade. Mas quando a gente vem para cá e a gente entende que não está atendendo às exigências de Deus, sobra para nós a possibilidade de agirmos como pobres de espírito e de nos colocarmos diante da presença dele e dizer a ele: eu não tenho nada, eu sou miserável, mas o Senhor cuida da minha história, o Senhor cuida de mim, e por isso eu quero celebrar o teu nome. Então, pobre de espírito não é alguém tão miserável que vai sofrer, porque a gente às vezes atrela a pobreza ao sofrimento presente. Observe o texto: bem-aventurados são os pobres de espírito. A Bíblia não diz bem-aventurados serão, presente contínuo. Bem-aventurado são os pobres de espírito. A Escritura não está dizendo: você que é pobre, eu tenho uma promessa para você. Suporte a pobreza, que no porvir você vai ter riqueza. Essa não é a promessa. A promessa não é: você que é pobre, suporte, aguente aí, está difícil, mas aguente, que no porvir você vai ter riqueza. Essa não é a promessa. A promessa que Jesus está dizendo não é a promessa de um futuro de riquezas. A promessa que Jesus está nos trazendo é uma promessa muito mais profunda. Jesus está dizendo: bem-aventurados são. A pobreza de espírito é algo que deve ser vivenciado hoje, agora. Pastor, e quem adota essa postura de vida? Quem se torna discípulo de Cristo e adota essa postura de vida? Qual é a perspectiva de vida dessa pessoa? Eu elenquei aqui 4 coisas. Queria dizer para vocês. Primeiro, o pobre de espírito, ele tem tudo o que precisa. Pode parecer muito singelo, pode parecer muito simples o que eu estou dizendo para os irmãos, mas eu estou falando para os irmãos de um dos maiores desafios do ser humano. Dos maiores desafios da nossa vida é ter contentamento, é ter a consciência de que Deus já nos deu aquilo que nós precisamos para viver. E se tem alguma coisa faltando, não é porque Deus não nos deu, é porque nós escolhemos caminhos de morte. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos deu tudo que nós precisamos para viver. E o pobre de espírito, ele é invadido por essa certeza. E ele não reclama porque não tem hoje e deseja ter no futuro. Ele celebra
Porque ele pode não ter algumas coisas hoje, mas ele sabe que não lhe falta a presença boa, agradável e maravilhosa do seu Deus na vida. E é isso que traz sentido para a sua história. Segundo, a sua riqueza não pode ser avaliada. Você já viu o crente desesperado porque vai perder uma quantia significativa? Perdeu o sono porque na troca do carro perdeu dinheiro? Se desesperar porque está fechando o negócio, esse negócio pode mudar a vida dele e de repente esse negócio não deu certo? Preocupado e angustiado porque a porta do emprego está se fechando e ele não vê outra saída? Desesperado porque está avançado em idade, precisa de um determinado preparo e sabe que não está tão qualificado quanto o mercado exige. Todas essas angústias permeiam o nosso coração. Mas o Senhor Deus reservou esta noite para nos ensinar este princípio. Você é pobre de espírito. E o pobre de espírito não se angustia com essas coisas. O pobre de espírito sabe que a sua riqueza não pode ser avaliada. O pobre de espírito celebra a Deus porque já sabe que a sua riqueza, além de não poder ser avaliada, ela não pode ser roubada, ela não pode ser furtada. Amém, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro, quanto mais pobre, mais dependente. Essa é a beleza do pobre de espírito. O pobre financeiro, na maioria das vezes, quanto mais pobre, mais desesperado. O pobre de espírito, quanto mais pobre, mais dependente. Quanto mais pobre, mais ele depende de Deus, mais ele acredita, mais a sua fé é avaliada, mais a sua fé é testada, mais a sua fé é aprovada. E em quarto lugar, quanto mais dependente de Deus, mais completo e feliz. Mais completo e feliz. O que traz alegria na vida de um crente não é o sorriso que ele carrega na face. Às vezes ele é extremamente sorridente, mas esse sorriso é apenas um mascaramento da dor, da angústia e do sofrimento. O que nos torna completos e felizes, macarianos, bem-aventurados, é esse quarto princípio. O que nos torna completos e felizes é nós sabermos que não há nada que possa minar a nossa riqueza, que não há nada que possa minar o nosso bem maior, e o nosso bem maior não pode ser avaliado. O nosso bem maior é o próprio Deus habitando nas nossas vidas, dirigindo os nossos sonhos e cuidando das nossas casas. É esse o nosso bem maior. Amém, irmãos? E aí, quanto mais dependente de Deus, mais completo nós seremos. John MacArthur diz assim: o reino de Deus é dependência, graça e glória. Graça hoje, glória no porvir e dependência todos os dias da vida. Graça hoje, glória no porvir, mas dependência enquanto respirar. Amém, irmãos? O reino de Deus é dependência, graça e glória. Que você possa depender inteiramente de Deus e saber que a graça dele não é para amanhã nem para ontem, a graça dele é para hoje. E que existe uma glória reservada no porvir para aqueles que no meio da multidão se distinguirem discípulos. Esta é uma palavra que o Senhor nos dirigiu a conversar com vocês hoje. E eu queria concluir esta palavra, vai ser uma palavra breve, né? Eu queria concluir essa palavra dizendo que o pobre de espírito, ele é desinteressado. Ele é alguém tão profundamente satisfeito com a sua vida e com a sua relação com Deus, porque ele sabe do seu tesouro. Eu conheço muitos pobres de espírito. Conheço muita gente que não tem uma bicicleta para se deslocar um quarteirão, mas que vive cheio de paz.
conheço muita gente que tem muitos carros para andar, muito dinheiro e vive cheio de paz, porque escolheram ser pobres de espírito. E sabe qual é a diferença entre o pobre de espírito e os demais? É que o pobre de espírito, ele já não se preocupa mais em impressionar. Ele não se preocupa com status. Ele não se preocupa se está agradando A, B ou C. Você já viu gente assim que é tão direta que se torna às vezes chata? Mas sendo diretos, são profundamente sinceros e verdadeiros. É gente que não está preocupado com performance. Pobre de espírito só tem uma preocupação. Sabe qual é? A impressão que as pessoas têm da minha vida precisa ser condizente com o que a minha vida é na intimidade. Pobre de espírito não se preocupa em impressionar as pessoas. A única preocupação do pobre de espírito é que aquilo que as pessoas pensam dele diz respeito à verdade do que ele é na intimidade. Ele não se preocupa se as pessoas estão felizes com ele, se a roupa é adequada, se a sua fala é original. Ele se impõe à verdade, é o eixo e o fundamento de suas decisões. E se na balança de Deus ele é medido e é pesado e é achado. Martin Lloyd Jones diz assim: nós não estamos falando de um homem que está face a face com outro homem. Nós estamos falando do pobre de espírito, e o pobre de espírito sempre está face a face com Deus. E se alguém está face a face com Deus e ainda não é pobre de espírito, Martin Lloyd Jones diz: ou esse Deus não é o Deus da Escritura Sagrada, ou essa pobreza não é a pobreza que Jesus espera. Porque quem é pobre de espírito está face a face com Deus, busca agradar a Ele, busca viver para a glória dEle, busca celebrar o seu nome e ser instrumento dEle nesta terra. É assim que vive o pobre de espírito. Amém, queridos? É nessa perspectiva. Diante da palavra do rei, o que diz o pobre de espírito? Eu sou um súdito. Eu não me preocupo em ser o rei, eu sou um súdito. Eu não me preocupo em posição, eu sou um súdito. E o que é esse súdito? O súdito do reino é aquele que só tem um direito. Sabe qual é o direito que a gente tem, irmãos? Diz aí para o irmão que está do seu lado. Depois que você se tornou discípulo, diz aí para ele: você só tem um direito: obedecer. É o único direito que você tem. Porque agora nós somos peregrinos, sem alforjes, sem sandálias, sem túnicas. Estamos ouvindo a voz e estamos sendo guiados pelo vento do Espírito de Deus. Não nos prendemos mais às coisas, não nos prendemos mais às posições. Somos empobrecidos nele e enriquecidos nele. Somos pobres porque o nosso bem não é contábil, não é mercadológico, não é econômico. O nosso bem é espiritual e diz respeito às coisas eternas. Salmo 101, versículo 5 diz assim: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Olha a palavra. O que tem coração altivo, o que tem olhar altivo e coração soberbo, nem Deus suporta. Você entende isso? Que palavra. Tiago capítulo 4, versículo 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos simples ou aos humildes. Amém, irmãos? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Então não cabe, irmãos, não cabe nessa vida que você escolheu viver por causa da boa misericórdia de Deus e por causa de uma porta que se abriu diante dos seus olhos. Não cabe arrogância, não cabe orgulho. Só resta-nos obedecer à voz do bom mestre. É isso que nos trará paz e é isso que nos fará felizes. Eu concluo a minha fala dizendo aos irmãos o que registrei aqui no texto. No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos em méritos, nem os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas publicanos e prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabia que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem receber. Tudo o que elas podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Essa é a nossa riqueza. Nós adoramos um Deus bom e misericordioso. Nós adoramos um Deus que escuta o nosso clamor e está aqui nesta noite para nos responder. É essa a nossa riqueza. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vamos concluir o culto mais cedo. Nós concluímos muito tarde domingo, eu tenho que pagar a conta, né? Foi 40 minutos, então eu vou pagando aí 10 minutos por culto de doutrina, tá certo? Vamos ficar de pé. Essa era a palavra de Deus para esta noite. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu espero que você tenha compreendido o que é ser pobre de espírito. Ser pobre não é não ter as coisas. Ser pobre é não ser dirigido pelas coisas. Amém, irmãos? E aí eu quero que você vá para casa pensando nisso. É uma frase que eu gosto muito, eu sempre cito ela, e eu quero que você vá para casa pensando nisso. Quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem em você. Amém, irmãos? Quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem em você. O pobre de espírito não tem nada. Amém? Pastor, diga alguma coisa que o pobre de espírito tem. Deus. E o Deus Todo-Poderoso, Ele não pode perder. Amém, irmãos? Vamos orar, decline a sua cabeça. Pai bendito, aqui, pobres de espírito, uma multidão, mas o Senhor os vê na individualidade. Senhor, Tu és o nosso maior bem. Nós não podemos perder a Tua presença. Nós não podemos perder os sinais do Teu reino, a luz do Teu reino, a verdade do Teu reino. Pedimos-te que enxerte na nossa alma a Tua presença nesta noite. Pedimos-te que renove o coração e a vida dos Teus filhos e filhas, trazendo sobre nós a consciência de que somos pobres, enriquecidos, pobres de espírito, porque temos a Ti, o nosso maior bem, nosso maior tesouro. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, envia-nos aqueles que são realmente pobres e ajude-nos, ó Pai, a compreender que, como macarianos que somos, bem-aventurados que somos, nós temos uma missão nesta terra. Unge e usa cada filho e filha que está aqui nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes da bênção apostólica, a Cíntia me lembrou que tem pamonha e canjica e o bazar, né? Então os irmãos cooperem em nome de Jesus. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre.